Da onde vêm os nossos impulsos e os nossos sentimentos? Da onde vem o controle da nossa própria mente? Em primeiro lugar, vem das nossas crenças, das nossas experiências da nossa vida inteira, principalmente da nossa infância. Até os 7 anos, nós temos a formação da maioria da nossa percepção de realidade, das crenças que vão nos nortear a vida inteira. Muitas vezes, alguém conviveu com alguém doente em casa, na infância, e de repente escolhe ser médico. Ou, por um outro lado, a área da saúde mental, pessoas que muitas vezes encontram dificuldades em relação às suas emoções, vão para o lado da psicologia, da psiquiatria. Por isso que o povo fala que psiquiatra é meio atrapalhado, né? Por quê? Psicólogo, porque existe uma experiência própria, um motivo que nos leva. E hoje nós sabemos que, além desse período de infância, principalmente até os 7 anos, nós temos uma marcante definição do que vai se suceder na nossa vida, inclusive no período intraútero. Tudo que o bebê sente na barriga da mãe, tudo que partilha com a sua mãe, com o seu pai, com o ambiente da sua mãe gestante, refletem a sua vida. E hoje nós sabemos até um pouco mais, que temos um padrão genético, ou também chamado morfogenético, de transmissão de padrões de comportamento, de personalidade. Nós, quando vamos formar a nossa personalidade, nós recebemos, obviamente, dos nossos pais, o patrimônio genético que nós manifestamos. O patrimônio genético, ele transcreve proteína, transcreve aparência física e transcreve também várias características de personalidade, que se transmite não só pelo gene, mas por um campo de informação, como se fosse um arquivo em nuvem, que guarda a experiência de todos os nossos antepassados, os nossos pais, os nossos avós e todos que vieram antes. Para que serve isso? Isso é esse mesmo campo de informação que transmite os instintos nos animais. Então, uma experiência que uma espécie adquire, ela transmite aos seus descendentes, através dessa informação guardada nesse campo. Só que nós, seres humanos, temos digamos assim, uma experiência extremamente mais complexa do que dos outros animais. Então, quando nós vamos nascer, quando nós vamos entrar em um sistema familiar, nós pegamos um pedacinho da experiência, da percepção de realidade, das características do pai, um pedacinho da personalidade da mãe, do avô, do tio, né? Nós pegamos. Junto com essas experiências, nós, obviamente, trazemos aptidões. Se eu tive um avô que foi bom administrador, eu tenho uma chance maior de ser bom em administração e aprender isso com mais facilidade. Aptidão pela música, pela arte, pela medicina. As famílias tradicionalmente que servem ao direito, por exemplo, isso acontece porque um descendente, ele tem uma capacidade maior de acessar aquele conteúdo que já foi estudado pelo seu sistema familiar. Porém, muito bom se só viesse características de benefício, características de dons, de aptidões. O problema é que, dentro dessas experiências, vem também traumas, chamados traumas transgeracionais, que muitas vezes nos levam a manifestar padrões de comportamento, padrões de sentimentos, reações a determinadas situações pelas quais a gente não sabe, determinando muitas vezes padrões de autossabotagem. O que é a autossabotagem? A pessoa lá no racional, no superficial, diz: eu quero isso. Porém, ela tem dentro de si um conteúdo que foi gerado através dessas heranças transgeracionais de informação,
ou através da sua experiência na gestação, ou através da sua infância e, obviamente, da sua vida adulta. Por exemplo, alguém que tenha tido nos seus primeiros relacionamentos afetivos, de casal, uma decepção muito grande, isso pode formar um trauma, mesmo já na adolescência, na vida adulta. E aí, toda vez que a pessoa está diante de um relacionamento, aquele trauma leva a ter comportamentos de autossabotagem. Então, lá no superficial, a pessoa diz que quer uma coisa, mas na hora de se comportar, um impulso íntimo, interno e totalmente inconsciente leva a pessoa a fazer outra coisa. Esse é o conceito de autossabotagem.